Beleza, amigos do canal, mais uma vez aqui, estamos ao vivo e a cores aqui com o nosso amigo, primo Danilo Miquelin. Hoje ele vai trazer toda a sua experiência numa das áreas mais complexas da gestão industrial, que é a parte de manutenção. Mais um sofredor aqui no canal, pessoal. Depois de tantas dificuldades na área de engenharia de processos, na parte de PCP, hoje a gente trouxe um profissional extremamente gabaritado aí para falar com a gente de manutenção industrial. É com você, Danilão. Se apresenta aí para o canal. Bom, boa noite, André. Boa noite a todos aí do canal. Vamos lá. Vou começar aí com a minha formatação profissional, né? Aproveitando essa época aí de um pouco mais de automação. Então, a minha formatação profissional, eu comecei lá atrás. Não assusta não, viu, galera? Que aqui é um helicóptero passando aqui, tá? Como eu tô aqui na varanda de casa, então o helicóptero passando. Mas a minha formatação profissional, eu comecei lá atrás fazendo técnico em manutenção mecânica, técnico em mecânica industrial, terminei aí num tempo longínquo aí de 1999, por aí já dá para ter uma ideia da idade, né? Mas vamos pular essa parte. Depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais, tive uma oportunidade sensacional na época de uma empresa aqui em Botucatu, onde eu tive a possibilidade de fazer 40 cursos de qualificação do Senai. Eu costumo dizer que lá no Senai, acho que eu só não fiz corte e costura, o resto eu fiz quase tudo. Mas isso foi muito bom para a minha formação e para o meu desenvolvimento profissional. Depois eu tive a possibilidade de fazer engenharia mecatrônica na Unip em Sorocaba, terminei lá no C1 em Salto, mas assim, tudo isso regado estudo e trabalho. Então, sempre trabalhando nessa rotina aí maluca, que já a manutenção já não é muito fácil, e a gente vai tocando no dia a dia, e mais os estudos, mais a busca pela qualificação. Trabalhei em algumas empresas, em algumas grandes empresas, Duratex, Eucatex, Centroflora, até que tive a possibilidade de voltar para Botucatu, onde hoje eu trabalho na Embrasp, uma empresa do Grupo Caio. Sou responsável pelo setor de manutenção de 3 plantas. Então, são 2 plantas aqui em Botucatu e uma planta na unidade lá na cidade de Betim, que atende a Fiat exclusivamente. Uma questão que é um desafio muito maior, porque você tem um just in time, então manutenção não pode quebrar nunca, né? Então, é um grande desafio. E fora isso, tem mais algumas outras inúmeras coisas que a gente faz, toca paralelo a isso aí. Mas com certeza, como você falou, mais um sofredor aí, então, da parte de manutenção aí. Danilão, dentro de toda essa sua carreira aí, sempre trabalhando em indústria de porte pesado, né, de maquinário pesado, qual que é assim, a dificuldade de operação, por exemplo, com prensa? A manutenção ela deve ser mais intensa, mais bem delimitada, vocês têm um corpo mais forte ali, uma periodicidade, né? Um tempo menor entre as manutenções. Explica um pouquinho para a gente aí como que funciona essa parte mais robusta, né? De uma indústria mais robusta. Se a gente considerar as indústrias aí do segmento de madeira, onde eu comecei e onde eu tive uma grande parte da minha vida profissional, trata-se de uma manutenção muito baseada na preventiva, né? Então você tem as periodicidades pré-definidas, normalmente a gente fazia aí as intervenções preventivas a cada 30 dias, porque são processos contínuos, né? Então você não pode parar.
para você fazer uma intervenção pontual é muito difícil. Você gera uma parada de linha e toda parada de linha nesse sistema contínuo ele é muito complicado. Então tem a parte da parada, tem a parte da retomada. Então acaba sendo muito traumático uma parada fora da preventiva, né? Então é muito baseado essa parte de prensas, essa parte mais pesada é muito baseada na preventiva e nas inspeções. Checklist de manutenção, checklist de lubrificação. Então você tem que ter uma estrutura preventiva muito grande para poder ficar tranquilo e conseguir fazer as intervenções dentro dos 30 dias, né? É um pouco diferente de um sistema onde você não é linha contínua, você tem a possibilidade de repente de parar equipamento de forma pontual, para esse, coloca outro para rodar, mas essa parte mais pesada é muito preventivo. Se você não tiver uma preventiva muito forte, a preventiva e a preditiva, né, aliado com a preditiva, então fica muito complicado. Então basicamente é pura preventiva e preditiva. A gente de fora, assim, dessas empresas, né, com a minha experiência é mais, como você citou, empresas onde dá para a gente parar uma linha, fazer uma programação já mais flexível, né, de atendimento. Eu já ouvi alguns mitos, assim, do cara falar não, a determinada empresa, né, todo ano ela troca todo o seu maquinário. O que tem de verdade nisso aí, Danilo? Sempre tem aquele mito, né? Ou sempre você escuta falar, usina de açúcar você troca a usina inteira mas não, eu acho que não sei se há 20, 30 anos atrás era isso, mas hoje quando você fala em custo de manutenção, em despesa de manutenção, é sempre cada vez mais apertado, né? Então, cada vez mais você tem que fazer garantir a confiabilidade operacional dos equipamentos com menos recursos, então ficando cada vez mais apertado. Então, basicamente, é muita preventiva e muita preditiva. Então, se você não tiver um controle das coisas, tentando garantir maximizar a vida útil dos equipamentos, é complicado. O investidor, o empresário, ele não quer saber de investir muito, de ficar trocando componente, ele quer dentro do máximo possível, né? Então é um desafio você garantir confiabilidade e aliado à redução de custos, né? É bem assim mesmo, como você citou, o empresário ele não quer, ele quer exaurir ao máximo ali, né? Quer estrangular o recurso dele até onde não puder mais, né? Eu vivi essa realidade também, essa discussão, né, entre a operação, né? Eu era responsável pela gestão da operação, e esse diálogo com o gestor da parte de manutenção e os dois ficarem lá e falar, e agora, o que a gente faz? O diretor não quer comprar, não quer investir, eu sei que não dá mais para usar essa máquina. E tinha bastante isso mesmo, né, Danilão? É complicado. O diretor, a diretoria, ela quer. Falou, não, dá mais um tempinho, dá para tocar mais uns 6 meses lá, né? Vamos fazer um embuchamento ali. Tem bastante isso mesmo. Um pouquinho antes da gente começar o bate-papo já formal aí, você comentou da questão da operação, né, Danilão? Comenta com a gente aí o que é a maior dificuldade para os responsáveis de manutenção, essa questão do operador, né? O respeito do operador ao procedimento, ao que é delimitado da operação da máquina. A máquina ela é feita para trabalhar num determinado tempo operacional, numa forma correta, numa regulagem, né, já pré-estipulado pela uma engenharia que desenvolveu aquele maquinário e dificilmente o pessoal respeita. Comenta um pouco da dificuldade que você tem com esse pessoalzinho aí. André, eu acho que
Eu acho que em todos os lugares por onde eu passei, a questão operação versus manutenção sempre vai existir essa discussão, né? A gente entende que a operação, em determinados momentos, passa um pouco do limite das coisas. Aí a produção, não, mas é que vocês não estão fazendo a manutenção certa. Então, é uma briga que eu acho que só deve mudar de endereço, né? Em todas as empresas, pelo menos onde eu trabalhei, sempre tem isso. Mas eu vejo muito hoje no meu dia a dia. A gente, a gente vê muito, a gente até entende, a gente tem que entender um pouco também a questão o lado operacional. A produção quer tirar o máximo possível de produtividade, quer tirar o máximo possível de peças, de material, só que existe um limite, né? Não adianta você ultrapassar aquilo ali que você vai certamente ter problema. Mas a gente percebe muito, a gente como homem, o homem de manutenção, ele tem eu não sei se é um ponto positivo ou um ponto negativo. Ele olha muito a questão do equipamento, a questão da máquina. E a gente tá sempre na produção, a gente percebe, pô, mas o cara tá indo no limite, tá indo acima da expectativa da máquina e você fica naquela discussão. Você vai e você percebe muitas vezes que existe um certo déficit de conhecimento do operador, da operação sobre o equipamento. Muitas vezes você percebe que as pessoas elas não estão preparadas ou elas não conhecem o equipamento suficiente dentro da sua rotina de trabalho. Então, você tem várias situações. Você tem o cara que não conhece o equipamento e às vezes opera ele de forma inadequada. Você tem o cara malandro também, às vezes, em algumas situações, você tem o cara malandro. Você tem o operador que conhece demais a máquina e às vezes o fato de conhecer demais também atrapalha, porque ele entende que não, que aquilo ali é daquela forma e que não aceita determinadas pontuações que você faz. Então, André, eu acho que é uma discussão eterna, né, sobre operação, produção versus manutenção. A gente olhando muito a questão da conservação e a produção olhando muito a questão da produtividade, é, talvez em alguns momentos a qualquer custo, né? E isso é pesado, gera alguns traumas no dia a dia, né? Você já foi um homem de produção aí, você sabe bem como é essa discussão, né? A gente que está envolvido aí, é como você falou, nós da operação, a gente tem que estar lutando pelo nosso resultado, né? Então tem isso mesmo. E é como você bem frisou, viu, Danilão? Essa questão da operação estar bem treinada, bem capacitada, né? Que é um grande viés, principalmente com essa nova geração entrando aí, a gente tem bastante dificuldade do mantenimento da compreensão do que é a máquina, né? O treinamento, às vezes, não é que eles são mal treinados, é a questão da absorção, do comprometimento mesmo dessa nova geração. Eu comento isso que foi uma eventualidade que eu vivenciei nesses últimos anos, onde os operadores, né, por questão da própria operação ser um pouco mais rude e tudo, a gente trocava muito, né? Então, quando o profissional estava melhor adaptado, ele acabava saindo da empresa, indo para outro ramo de atividade, por ser um ramo muito pesado, e a gente tinha bastante dificuldade com isso, do treinamento. E a gente passou lá uma eventualidade, uma experiência minha, Danilo, que não sei se você já vivenciou na sua carreira, trabalhar com ambiente corrosivo, né?
Eu tive a experiência de trabalhar num setor onde, dentro da formação de baterias, levantava uma névoa ácida. Ou também as bancadas de carga das baterias, elas rachavam, tinha vazamento de solução ácida, o ambiente ficava bem umedecido. Então, todo maquinário ele tinha que ter um inox adequado, né? Coisa que era muito complicado para o pessoal da manutenção nesse ramo. Não sei se você teve experiência com esse tipo, ou se é algo correlato a essa condição de abrasividade, de temperatura tal, que você possa comentar com a gente aí também. Nos lugares onde eu passei, eu tive vários segmentos diferentes. Então, eu trabalhei na indústria madeireira, onde você tinha uma certa abrasividade em função da madeira. Você trabalha muito com temperatura, um ambiente muito agressivo e muito hostil para a operação no sentido de temperatura. Acho que deve ser a mesma coisa também na área de baterias ou alguma coisa assim. Não conheço, te confesso que não conheço muito o processo. Mas na parte madeireira você tem essa abrasividade, muito pó, suspenso, também é muito problema isso para a operação. Ao mesmo tempo, já trabalhamos em locais extremamente limpos onde você tinha a indústria farmacêutica e alimentícia, onde qualquer papelzinho no chão ou qualquer coisa é problema. E depois disso eu embrenhei para outro segmento de vidro. Então, vidro também é um problema, muito acidente de trabalho. Por mais que você tome todas as precauções, mas é um ambiente complicado, é um desafio para o pessoal de segurança do trabalho. E agora a parte de plásticos, né? A parte de plásticos também, muita rebarbação, um processo muito manual, toda a parte de injeção é tudo automatizado, tudo, mas o acabamento fino ainda tem muita coisa manual. Então, você está passando hoje um dos grandes desafios dessa empresa é poder fazer a automatização disso, a instalação de robôs para poder fazer esse último acabamento. Porque também processo muito manual, muito acidente de trabalho, corte de mão, corte de perna, é complicado. Eu acho que todo segmento tem o seu desafio, né? E mas o que a gente percebe hoje, você tocou até num ponto importante, é a relação do turnover, né? O turnover, ele prejudica muito a questão operacional. E com o reaquecimento do mercado, as pessoas... eu não estou satisfeito aqui, e as pessoas têm uma dificuldade, né, de se adaptar, às vezes não ficam muito satisfeitas com as dificuldades do trabalho. Por exemplo, quem trabalhava na madeireira, puta, o pó aqui é horrível, vou procurar outro segmento. Quem trabalha no vidro, puta, me corto muito aqui, vou procurar outro segmento. E essa rotatividade, esse turnover, prejudica muito, dificulta a operação de conhecer o equipamento, né? E aí começa a ter, voltando àquela pergunta que você me fez anteriormente, né? Então, você tem uma dificuldade da operação no conhecimento do equipamento, e aí vai sobrecarregando a manutenção, né? Mas acho que todo segmento tem a sua dificuldade, que força também um pouco a rotatividade e o turnover. Milão, aí para nós entrarmos em fase final aí do nosso vídeo de hoje aí, o que eu queria te perguntar? O que você tem de novo aí, tecnologia nova que você está vendo no mercado aí? Como você citou para mim, essa questão da manutenção preditiva, preventiva. Vocês trabalham com sensores a calor, alguma coisa desse tipo? Já tem algo já inovador aí que você já tem conhecimento? Conta aí um pouquinho do que você já tem visto no mercado aí.
Hoje a gente está passando, eu acho que a indústria está evoluindo demais, né? Você tem aí indústrias 4.0, você tem uma evolução muito grande, né, no sistema de trabalho. Mas hoje, o que a gente percebe, por exemplo, no local, na empresa onde eu atuo hoje, a gente tem investido muito no monitoramento online de equipamentos. Sensores de análise de vibração, é, análise de temperatura, tudo isso acoplado ao equipamento. Então você tem um sistema de monitoramento, os sensores nas máquinas, o, o sistema de roteador, e você jogando o sinal direto para uma central, e você faz o monitoramento de uma central. Na manutenção hoje a gente tem um ponto onde a gente faz o acompanhamento de toda a fábrica em função desses sensores. Outra coisa que a gente tem investido, o pessoal tem investido muito, é na parte de energia. A energia hoje é um grande, ocupa uma fatia muito grande da despesa, né? Então, dentro de um bolo de despesa mensal, a energia elétrica, ela tem uma representatividade muito grande. Então, a gente também tem trabalhado muito na questão de monitoramento dessa energia dos equipamentos, acompanhar consumo, acompanhar o fator de potência, a parte, fazer uma análise qualitativa dessa energia. Por quê? Porque através disso também você consegue apropriar o custo adequadamente naquele processo, naquele equipamento. Então, também a gente tem visto muito isso de, de monitoramento do consumo e da qualidade da energia. E, fora isso, muita parte de robotização. Como eu tinha falado anteriormente, é, esse processo onde a gente atua hoje, muita coisa manual, muitas pessoas, né, fazendo esse trabalho, mas uma tendência muito grande de robotização, né? Parte de furação, parte de acabamento. Isso força uma qualificação da equipe de manutenção e da equipe de produção. Mas eu acho que é uma tendência que não volta atrás mais, né? Todos os estudos que o pessoal tem feito tem tem se mostrado muito vantajoso em vários aspectos: financeiro, produtividade, na parte de manutenção. Então, também é uma tendência. Então, em resumo, o que a gente tem visto é muito monitoramento, muito mergulhar muito no consumo de energia e muita automatização. Sem dúvida, é a tendência aí cada vez mais. Danilão, agradecer você mais uma vez aí pelo seu conhecimento, pelo nosso bate-papo aí, pela oportunidade da gente, mesmo que rapidamente, a gente fazer um videozinho aí, e já te convidar para falar, para a gente continuar depois desse tema aí, né? Que eu achei muito interessante, acho que dá para a gente fazer um novo vídeo, dar um insight já para outro vídeo, falando de custo de manutenção, de desenvolvimento dessa economia, né, de energia, que é algo que, como você citou, é algo que traz uma competitividade para as empresas, né? Beleza, Danilão? Maravilha, André. Eu agradeço aí a oportunidade, o bate-papo. Fazia tempo que a gente não conversava, não trocava uma ideia aí, principalmente dessa parte industrial. Desejar muito sucesso para você na sua trajetória aí. E, cara, conta sempre comigo, estou sempre à disposição aqui para a gente conversar, e é sempre muito prazeroso a gente conversar e trocar ideias sobre o segmento industrial aí e várias outras coisas aí que estão atreladas a isso.